Bom, iniciou a gravação. Sejam bem-vindos. Eu não queria saber como é que vocês estão. Muito cansados, tranquilos, angustiados por ter aula em janeiro? Como é que vocês estão? Esgotado. Eu Gustavo. desci aqui para a cidade dos meus pais para ajudar eles na mudança da empresa, daí eu tô bem cansado. Não parei para nada. E os demais? Preocupados, Claudineia. Boa noite, Claudineia. E o aproveitamento, como é que tem sido? Nada. Eu vou apresentar alguns slides. Depois eu compartilho também com vocês o arquivo dos slides. E eu acho que agora nós já estamos um pouco mais acostumados, né, com esse mundo virtual, não é mais o mesmo gelo que era lá no início, né? Eu já estou informal aqui, não tem mais as mesmas formalidades lá do início. Eu acredito que todo mundo deve estar de bermuda e chinelo em casa, então já virou rotina também, né? E também aprendendo com esse novo modelo para que a gente consiga tirar resultados melhores. Para dar certo não foi feito, né? Não queremos que esse modelo dê completamente certo, porque não é isso que nós queremos na universidade. Mas enquanto nós temos só isso, então vamos cuidar para que isso seja bom, né? Chegar o mais próximo possível dos resultados das aulas presenciais, embora seja impossível. A disciplina de epidemiologia e saúde pública, ela é uma disciplina na área de saúde, ela é um pouco diferente das demais disciplinas da área de saúde do curso de biologia, porque geralmente no curso de biologia se estuda saúde numa perspectiva individual. Por exemplo, parasitologia, uma disciplina da biologia que se estuda doenças relacionadas a causadas por protozoários e eumintos, e se estuda também os insetos que são vetores dessas doenças. Se estuda o que acontece dentro de um organismo, né, o hospedeiro, que nós chamamos nesse caso, e humano ou de outro animal, e se estuda como os vários animais que participam, por exemplo, de um ciclo da doença, interagem nesse ciclo. Por exemplo, uma doença que é causada causada por um protozoário, que tem um vetor, um inseto, e que pode ter um outro animal como reservatório, né? Então, são várias cadeias que se estuda dentro do que nós chamamos de ecoepidemiologia, né? Uma visão da ecologia. Oi, Júlia. Quem mais eu não cumprimentei? Letícia, Jéssica, boa noite. Boa noite. Essa, a disciplina de epidemiologia ela é um pouco diferente da micro e da parasito que vocês vêm estudando na área de saúde, porque ela não estuda as doenças com base no causador, né, na causa, na etiologia da doença, mas ela estuda como as doenças se comportam nas populações. Então, quem já foi meu aluno nessa disciplina lá no início do 2020/1, vai ver nessa parte inicial algo parecido, embora eu tenha estruturado as aulas um pouco diferentes, né? Tem que ser a técnica, né? A metodologia da aula exige. O que nós vamos estudar durante esse semestre vai ser como as doenças se comportam nas populações. Nós vamos estudar populações humanas. Uma vez um aluno me perguntou, mas por que a gente não pode estudar em epidemiologia de animais silvestres? Falei, podemos, mas geralmente se faz isso num curso de veterinária. Poderia ser num curso de biologia, mas isso não foi pensado assim, né? Não foi planejado dessa forma. E também porque existem mais referências em relação a uma epidemiologia de animais domésticos, incluindo os animais da agropecuária, né? E de humanos, e bem menos de animais silvestres, que não se conhece muita coisa. Outra coisa é que, como vocês fazem um curso de bacharelado e licenciatura, estudar mais e conhecer melhor a distribuição das doenças nas populações ajuda vocês quando vocês forem trabalhar na escola,
caso vocês forem atuar com professores, e também na pesquisa. Eu sou bióloga e atuo nessa área. Eu me especializei em algo dentro da epidemiologia e da saúde coletiva, que eu posso falar um pouco mais, que é a saúde ambiental e a saúde rural, mas ela não deixa de ser epidemiologia, embora qualitativa, o mais comum é a epidemiologia quantitativa. A Marie conseguiu entrar, boa noite. E o que nós vamos ver aqui durante esse semestre é uma epidemiologia quantitativa, mas eu já vou também lançando algumas ideias da qualitativa, que é mais difícil nós fazermos agora nesse período, porque ela envolve entrevistas. E então é mais difícil, a não ser que a gente consiga encontrar meios de entrevistar pessoas usando o WhatsApp e assim por outras, né, ferramentas online. Mas tudo se tornou um pouco mais complicado. Sobre a disciplina, né, a epidemiologia. Essa é a quarta vez, quarta não, seria a quarta se nós tivéssemos concluído o 20/1. Então, ela é a terceira vez que eu estou oferecendo e a segunda vez que eu estou oferecendo ela online. No semestre passado não, no período 2020/3, eu tinha 17 alunos na turma, agora nós somos 20. E como que a turma funcionou, a aula funcionou? Primeiro, uma ideia, uma disciplina construída com a ideia de que nós construímos coisas juntos. É uma abordagem que nós chamamos de construtivista. Eu tenho feito isso em sala de aula. Eu acho que aqui, de forma remota, tem funcionado bem. E vocês mesmos vão construir o conhecimento de vocês. E não pense que vão fugir disso, porque funciona, dá resultado. Eu começo a disciplina com embasamento teórico, então eu passo para vocês todas as bases, os conceitos, o que se entende dentro dessa ciência chamada epidemiologia, como a epidemiologia contribui para o desenvolvimento, em termos de políticas e assim por diante, porque ela não é só uma ciência que fica presa à academia básica, né? Não, ela é uma ciência que influenciou um capítulo da nossa Constituição. Então, tamanha é a influência dela. E eu levo a disciplina de uma forma que vocês vão, depois que se apropriarem desses conceitos, conseguir, com uma aula que nós vamos ter sobre banco de dados de informações, então tem o DataSUS, por exemplo, que é do SUS, tem um banco de dados estadual, que é da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, e outros, que se quiser, por exemplo, correlacionar dados de saúde com dados ambientais, então tem outras fontes de dados que eu posso ensinar a usar também, por exemplo, do IBGE, que dá para coletar dados socioeconômicos e demográficos. E então eu ensino a parte teórica, eu ensino a parte da coleta de dados e eu ensino vocês a escreverem um projeto pequeno, coisa de tamanho de um resumo, e depois vocês vão coletar os dados e vão escrever um resumo. E essa é a essência da disciplina. Vocês saem da disciplina com um resumo científico escrito, vocês fazem isso em duplas. E depois tem algumas palestras no final da disciplina, 2 especificamente, sobre o SUS e a vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, que vocês fazem resenhas dessas palestras. Então, são 4 avaliações: o projeto, o resumo e 2 resenhas. Eu vou explicar bem, com detalhes, na hora que eu for mostrar os slides. Algo que eu queria chamar a atenção, ontem eu recebi uma mensagem de uma aluna. A nossa turma, ela agora, vocês estão acostumados, acredito, que não são só alunos de Alta Floresta, né? Nós temos alunos de outros campos e de outros cursos. Inclusive, na nossa turma atual, tem alunos de Cáceres, tem um aluno, inclusive, que é do curso de enfermagem, e os outros são de biologia. No /3, no 2020/3, nós tivemos uma aluna do curso de medicina de Cáceres. E como todos os alunos desenvolveram resumos, eu estimulei todos a submeterem esses resumos a congressos. Só que na área da biologia não surgiram, depois que os resumos estavam prontos, muitas oportunidades de congresso. Mas na área de medicina surgiu. E ela submeteu a um congresso de medicina e ela recebeu o prêmio de melhor trabalho. Então, essa disciplina ajuda vocês a construir esses resumos e vocês podem submeter a congressos, inclusive se quiserem depois trabalhar
num texto mais amplo, né, um resumo expandido, um artigo, eu fico disponível para orientá-los mesmo depois que a disciplina for finalizada. Só que nesse primeiro momento é simples, é só um resumo de 400 palavras, mais ou menos. Se vocês tiverem alguma dúvida no momento que eu estiver falando, por favor, me interrompam. Eu vou começar a fazer a apresentação e eu não vejo o chat enquanto eu apresento, então eu preciso que vocês se manifestem para que eu ouça, ok? Deixa eu mostrar para vocês a organização da disciplina. Acredito que vocês estejam vendo a apresentação, estão? Sim, professora. Obrigada, Gustavo. Então, a disciplina, ela não é só epidemiologia, ela também é saúde pública. O que significa isso? Epidemiologia é a ciência da distribuição das doenças nas populações, e saúde pública é a organização dos serviços de saúde. Então, nós vamos estudar essas duas coisas, e é super importante essa segunda parte da saúde pública, porque geralmente eu chamo alguém que tem bastante conhecimento do SUS, da organização do SUS. Então, ele vai falar da estratégia de saúde da família, vai falar da organização, por exemplo, das agentes comunitárias, dos agentes de combate às endemias, da própria vigilância sanitária. Agora, com a pandemia, se tornou muito conhecida, né? E essa pessoa fala também da organização dos serviços hospitalares, dos gargalos do SUS, e de traz geralmente alguns exemplos quais são os problemas regionais, né, da estrutura da organização. O SUS, ele é uma das maiores políticas em termos de saúde, um dos maiores sistemas, uma das políticas mais reconhecidas no mundo, embora a gente nem tenha essa ideia, e essa aula ajuda para que os alunos conheçam, para que vocês, né, conheçam melhor essa organização e até saibam, por exemplo, quando precisar de assistência, onde acessar, como chegar. Então, geralmente eu trago uma pessoa que tira todas essas dúvidas. É uma aula que traz conteúdo, mas ela também é bem prática, porque ajuda na vida, né? Então, é isso que nós vamos fazer durante esse semestre. A ementa da disciplina, primeiro, ela é uma disciplina de 60 horas, como a maioria das disciplinas de vocês. Ela começa hoje, dia 7 de dezembro, e termina no dia 29 de janeiro de 2021. O que nós vamos estudar nessa disciplina? Embora a disciplina seja condensada e de forma remota, a gente passa por toda essa ementa. Não da mesma forma, obviamente, que nós fazíamos em sala de aula, mas a gente passa por toda ela aqui. Então, nós vamos estudar as bases conceituais da epidemiologia e saúde coletiva. Eu vou explicar um pouco mais para frente a diferença entre saúde pública e saúde coletiva, da vigilância em saúde pública e do Sistema Único de Saúde. Então, é isso que a gente estuda aqui. Para compreender tudo isso aqui, nós precisamos entrar em alguns detalhes. Por exemplo, conhecer o que significa esse conceito chamado processo saúde e doença. Eu vou trazer algumas informações aqui. A Organização Mundial de Saúde, ela define o que é ter saúde. Ela construiu um conceito amplo em 1948, que se tornou conhecido e até hoje é bastante usado, embora vários outros já tenham surgido, já tenham sido criados. E saúde é algo algo que está relacionado a uma vida que é utópica, porque é preciso ter um bem-estar físico, um bem-estar social, espiritual, ter uma vida tranquila, ter qualidade em vários aspectos, inclusive dormir bem, se alimentar bem e ter dinheiro na conta, né? Porque não pode ter estresse e várias coisas associadas. Então, esse conceito de saúde, ele ficou conhecido como um conceito que não define. Quase ninguém teria saúde, seria considerado saudável dentro daquele conceito, porque algum problema alguém sempre tem, né? Então, para dar conta do que é essa mudança ao longo da nossa vida, nos nossos dias, em relação à saúde, criou-se esse conceito de processo saúde-doença, ou seja, eu posso estar saudável em alguns aspectos e doente em outros. Por exemplo, eu posso estar saudável tudo que diz respeito a todos os meus sistemas, né, diz respeito ao meu organismo, com exceção de possuir diabetes tipo 2. Então, eu não sou uma pessoa completamente saudável. Alguma coisa a gente sempre tem.
ou tem sinusite, ou tem rinite, ou tem problema de estômago, ou tem um problema de vesícula ou intestino, alguma doença a gente sempre tem. Então não dá para dizer que somos completamente saudáveis. É processo saúde e doença porque eu posso me sentir completamente saudável hoje e amanhã apresentar algum sintoma de alguma doença, ou ser diagnosticado com uma doença. Também tem outras formas de interpretação. Eu posso, por exemplo, achar que estou saudável e quando eu vou fazer um check-up eu descubro que eu tenho hipertensão arterial, que é pressão alta. Eu posso achar que estou doente e quando eu vou fazer o diagnóstico não consta nada do diagnóstico. Aí as pessoas ficam bravas, né? Ai, gastei um dinheiro e não tenho nada. Que bom, né? Que bom que não tem nada. Então, esse processo saúde-doença, o conceito, ele é bastante subjetivo, porque ele diz respeito a o que é saudável sob concepções diferentes, que pode ser da pessoa, do grupo, ou da ciência, ou da medicina, né? E a doença é a mesma coisa. Tem pessoas que se dizem totalmente doentes e reclamam que, não, essas máquinas de laboratório não dão conta de achar minha doença. É um outro conceito, elas não estão erradas, elas só têm um outro conceito do que é doença. E é nesse emaranhado de dúvidas sobre o que é saúde e doença que a gente define esse conceito e escolhe, né? Eu quero falar de processo de saúde e doença numa perspectiva da ciência. Pronto, escolhe esse. Não, eu quero uma perspectiva antropológica. Então, vai lá ouvir o que as pessoas sentem, qual é a percepção dessas pessoas em relação ao processo de saúde e doença. Eu não quero ouvir só uma pessoa, eu quero estudar uma população também. Ou eu quero estudar só uma pessoa também, é um estudo de caso. Tudo isso é possível. Estrutura epidemiológica dos problemas de saúde, agente, hospedeiro e ambiente e medidas de frequência. Acho que é importante eu falar aqui de transição epidemiológica, um link que está aqui embaixo, e aí eu já vou trazer ele para cima para poder explicar isso aqui. Transição epidemiológica ou transição demográfica são as mudanças que ocorrem nas populações. Então, por exemplo, a mortalidade infantil ela era um problema altíssimo. Na década de 70, uma a cada 6 crianças morriam de... uma em cada 36 crianças nascidas vivas morriam no primeiro ano de vida de mortalidade infantil. Isso é o quê? Mortalidade infantil é diarreia. Hein? Na maior parte dos casos, as crianças morriam de diarreia porque não tinha acesso à água tratada ou água filtrada, ou tinha acesso a quintais contaminados e assim por diante, né? Então, as crianças morriam em grande número. Isso mudou, a taxa de mortalidade infantil hoje é bem menor. Então, houve uma transição. Para entender melhor ainda, é bom olhar a transição das doenças infecciosas para as doenças crônicas. Se eu cair, alguém, por favor, me avisa no WhatsApp, tá? Minha internet não está muito boa. E essa transição epidemiológica, por exemplo, morria-se muito de malária, morria-se muito de doenças associadas à falta de saneamento básico, diarreias em geral, causadas por contato com coliformes fecais, por exemplo. E tudo isso mudou. Hoje, a principal causa de morte depois de Covid, né, que é uma revelação de 2020, são as doenças cardiovasculares. São doenças crônicas ligadas, por exemplo, à hipertensão, pressão alta, problemas como AVC ou doenças associadas ao coração. Muito relacionadas aos estilos de vida, né, alimentação, sedentarismo e assim por diante. Essa mudança da década de 70, 80 e 90 para os anos 2000, ela está relacionada, ela é conhecida como transição epidemiológica. Então, aqui em cima, quando eu coloco estrutura epidemiológica dos problemas de saúde, agente, hospedeiro e ambiente, eu estou falando mais daquelas doenças que eram mais frequentes antes dos anos 2000 no Brasil. Quando eu falo de... Estão me ouvindo? Sim. Meu microfone desligou aqui. Quando eu falo de doenças crônicas, eu não consigo falar de agente.
porque não é um agente específico, não é uma bactéria, não é um vírus, um protozoário, eu minto, é um fungo, né? E nem consigo falar de hospedeiro, porque não estou falando de um inseto ou de um animal silvestre ou doméstico ou do ser humano. Consigo falar mais de ambiente. E aí, do que eu falo em relação ao ambiente? É o que eu acabei de falar. Principalmente o estilo de vida, os estilos de vida. Então, aqui nós estamos expostos nesse nosso mundo, né, do século XXI, que causa as doenças. A nossa alimentação, os problemas relacionados à alimentação, os problemas relacionados ao sedentarismo, os problemas relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, cigarro, muito açúcar, e relacionados também à exposição a substâncias tóxicas, né? Nós estamos mais expostos a agrotóxicos, mais expostos a uma série de medicamentos, mais expostos a vários outros componentes que fazem parte da atmosfera relacionados à poluição ambiental, contaminação, né, dos ecossistemas. Então, essa tríade aqui, que é a estrutura epidemiológica de agente, hospedeiro e ambiente, ela vale mais para doenças infecciosas, sobretudo aquelas que são causadas por vetores, né, como malária, leishmaniose, hanseníase e várias outras doenças que dá para estudar com base nessa lógica aqui. As doenças crônicas mais o ambiente. E nós nem chamamos de causa, porque são doenças multicausais, elas podem ter sido causadas por vários fatores e interação. Então, fica difícil uma pessoa que foi diagnosticada, por exemplo, com doença de Parkinson. Qual foi a causa da doença? É muito difícil chegar a esse diagnóstico. Pode-se estimar, pode-se suspeitar de alguma coisa, mas chegar a um diagnóstico é muito difícil, porque pode não ter sido só uma causa, mas várias. Inclusive, pode ter sido uma predisposição genética, né? Que somada à exposição a vários contaminantes e aos estilos de vida, pode ter resultado na doença. Então, é bastante complexo para a gente entender. As doenças infecciosas eram muito mais simples de serem compreendidas do que as doenças crônicas. Medidas de frequência. Na epidemiologia, a gente estuda onde as doenças estão. Então, que populações que elas afetam. Por exemplo, anemia falciforme é uma doença que vocês devem ter estudado na disciplina de genética, que está relacionado aos glóbulos vermelhos do sangue, né? E aqueles que têm algum tipo de má formação, aqueles indivíduos, eles sofrem menos, então a população negra. Então, onde ela é mais comum? Na população branca. Ou o contrário? Digam-me. Ninguém lembra? É o contrário. É o contrário. É o contrário, é isso. População negra. Fazia tempo que eu não lembrava desse exemplo. Aí outras medidas de frequência, por exemplo, tem um conjunto de doenças que nós estudamos que se chama doenças da pobreza. São doenças relacionadas a baixas condições econômicas, né? Mas principalmente a deficiências de esgotamento sanitário. O que é saneamento básico? É quando não tem rede de esgoto, quando não tem coleta de lixo e quando não tem acesso à água tratada. As populações brasileiras, principalmente a rural, não têm acesso a nenhum desses. Só mais as populações que estão próximas das cidades. Aquelas populações que têm só um desses, só tem água tratada, não tem coleta de lixo e nem tem esgoto, elas são populações que são afetadas por doenças associadas à pobreza. Outros exemplos, populações que vivem em regiões periféricas da cidade, com mais proximidade à mata, por exemplo. Recife é um exemplo que as pessoas têm lá, tem uma frequência maior, por exemplo, de leishmaniose tegumentar americana, que é aquela úlcera de Bauru, um nome popular. E essa população está mais exposta ao mosquito que é vetor, uma mosquinha, né, que é a vetora da doença. Então, a distribuição da doença na população e a frequência que ela atinge as diferentes populações é como nós estudamos na epidemiologia. Não tem a ver só também com condições socioeconômicas. A gente pode estudar, por exemplo, por faixa etária. As doenças mais comuns nas crianças, doenças mais comuns nos adultos ou nos idosos. Nós podemos estudar por
questões étnicas, raciais, então, quais as doenças mais comuns entre a população indígena, entre a população negra. Podemos estudar a distribuição por gênero, então, qual é a doença mais comum em homens, mulheres e outras categorias, por exemplo, LGBTQI+. Então, como essas doenças se distribuem conforme a população é uma das formas mais uma das explicações mais plausíveis para a gente entender como a epidemiologia é investigada. E já vou deixando aqui alguns ganchos para vocês pensarem sobre o que vocês vão estudar. Vocês podem fazer recortes dentro desses que eu mencionei ou outros, né? Então, nós vamos estudar também a epidemiologia descritiva e saúde pública. Isso que eu estava falando, distribuição das doenças e problema de saúde segundo características das pessoas, do espaço e do tempo. Efeitos de idade, coorte, período. O que é isso? Características das pessoas, eu já citei vários exemplos, né? Falei, pode ser questão de gênero, pode ser etnorracial, e várias outras, né? Por idade e assim por diante. Do espaço, a gente pode escolher um determinado espaço para estudar essas doenças, e do tempo. Então, de que período a que período a gente estuda a distribuição das doenças. Tem uma coisa que eu vou falar durante toda a disciplina, quem você vai estudar, em que período e em que lugar. São as 3 perguntas chaves da epidemiologia. E que eu vou insistir muito com vocês quando vocês forem desenhar o projetinho de vocês para fazer a coleta de dados nos sistemas de informação. Efeitos de idade, está relacionado à população idosa, né? Coorte, que é um tipo de pesquisa, e período. São tipos de pesquisas que eu vou ensinar a vocês, para vocês aprenderem como se faz um delineamento desse tipo de pesquisa, e trazer alguns exemplos de pesquisas que nós não conseguimos fazer aqui, mas que é importante que vocês conheçam. Transição epidemiológica, já falei. Transição demográfica, sempre nós estamos olhando as populações. Então, por exemplo, no Brasil, a idade que existe maior número de pessoas, a maior população é em torno dos 40 anos. Quando eu era criança, era em torno dos 20 ou menos. Quando era criança, não, mas enfim, era menos. É aquela pirâmide que se forma da população e em determinada idade tem mais gente. Isso define quais são as doenças mais comuns desse país. Ou a gente pode fazer um recorte por estado, por município, ou até por comunidade, por vila e assim por diante. Porque se a população é mais idosa, é de se esperar que a maior parte das doenças daquela população sejam doenças relacionadas à população idosa. Se é uma população que tem mais crianças, então é de se esperar que esteja associado mais às crianças. Vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. Então, vigilância faz parte do SUS, é um sistema de vigiar, né, de cuidado com as doenças. Então, se é mais comum, se é mais comum em alguma região, como foi em Alta Floresta, os casos de malária, então tem que ter uma vigilância epidemiológica, que é um serviço do SUS voltado para detecção de casos, para se conseguir de forma precoce perceber que o número de casos está aumentando e tomar medidas em relação a isso, que foi feito em relação à Covid. Atrasou em Alta Floresta a chegada do vírus, né, a infecção das pessoas, e nesse período que a vigilância teve, ela foi se organizando dentro das possibilidades que tinha, para que o vírus não se espalhasse todo de uma vez, que desse tempo para o hospital se organizar e conseguir atender os doentes, né, em situação mais grave. Então, a vigilância faz isso, ela vai diagnosticando o problema e vai tomando medidas para reduzir o número de doentes e de mortes. Sanitária está relacionada ao saneamento básico e ambiental está relacionada ao todo, ela é maior que tudo, maior que sanitária, porque ela também está voltado a questões como, por exemplo, a procriação de vetores e outros fatores relacionados ao meio ambiente. E, por fim, as bases estruturais e históricas da saúde pública no Brasil. Então, um pouco da história, a gente começa geralmente falando do SUS, que é o sistema de saúde que foi criado com a Constituição de 88, e antes não existia muito acesso à saúde, as pessoas morriam muitas vezes porque não tinha acesso ao hospital, porque era tudo privado, a não ser quem tinha carteira assinada ou quando era agricultor. Então, nesse caso, tinha acesso a um serviço, alguma coisa do serviço público de saúde. O objetivo da disciplina é
qualificar a atuação do profissional de ciências biológicas por meio do desenvolvimento de habilidades de ensino e pesquisa de base epidemiológica, visando contribuir em sua prática para a redução dos problemas de saúde da população. Eu que elaborei, os objetivos eles são elaborados pelo professor. Por que eu pensei em um objetivo geral assim? Primeiro que eu sempre vejo uma demanda grande no curso de biologia de mais disciplinas ou mais trabalhos na área de saúde. Tem vários alunos que se interessam pela área de saúde, muitas vezes nós temos alunas, principalmente mulheres, que são agentes de saúde, que entram no curso com interesse na área de saúde. E se nós pudermos, então, ampliar esse leque de opções dentro da saúde, é possível que vocês consigam atuar também nessa área, e não só no ensino, mas também na pesquisa, ou não só na pesquisa, mas também no ensino. A epidemiologia permite que a gente faça estudos simples, assim, com resultados fáceis de encontrar e que podem ser usados por um professor de ciências e biologia para desenvolver habilidades de pesquisa, ensinar ciência para os alunos. Então, tudo isso vocês vão aprender nessa disciplina. Quando vocês forem fazer os estágios de vocês, por exemplo, vocês pegarem algum conteúdo na área de saúde, dá para brincar um pouco com os alunos com uma parte de pesquisa, usando dados que estão na internet, e que a base dessa construção da pesquisa é dada pela epidemiologia. E outra coisa é que quanto mais a gente sabe sobre os problemas de saúde da população, mais ferramentas a gente tem em mãos para agir, não só pela população, mas por nós mesmos. Por exemplo, em relação à Covid, há muito negacionismo da doença, e quando a gente vem com os dados nas mãos e fala, olha, a doença se distribui dessa forma na população, ela atinge mais as pessoas idosas, ela atinge mais as pessoas com comorbidades, a carga viral que cada paciente está exposta, ela é importante, por isso que os profissionais de saúde são os que têm uma taxa de letalidade maior do que outros, que estão mais expostos. Então, a gente traz elementos científicos que nos ajudam, na medida que nós vamos aprendendo, a nós mesmos nos cuidar e ensinar nossas famílias a se cuidar. Então, a epidemiologia também cumpre esse papel de trazer mais conhecimento prático para mudar a vida das pessoas e, no caso, mudar a vida de vocês. Então, os objetivos específicos. Ao final da disciplina, vocês deverão compreender os conceitos básicos em epidemiologia, a estrutura epidemiológica, os fundamentos do raciocínio epidemiológico. Tudo isso, praticamente, é conhecimento científico. Acho que vocês já perceberam, a epidemiologia ela é quase uma disciplina de metodologia científica na área de saúde coletiva. Caracterizar, quantificar e investigar as doenças e seus agravos. É o que vocês vão fazer usando os dados dos sistemas de informação. Identificar e compreender os indicadores de saúde, mesma coisa. Desenvolver pesquisa epidemiológica básica, mesma coisa. Aqui, com a nossa forma remota, né, a gente só consegue fazer pesquisa usando os dados dos sistemas, dos bancos de dados públicos, né? Antes, quando a disciplina era presencial, inclusive na turma 20/1, tem alguns alunos que estão aqui, que estavam naquela turma, nós tínhamos planejado, estávamos organizando para passar 2 dias no assentamento Jacamim, e nós iríamos lá para fazer uma atividade de pesquisa e extensão, e cada grupo de alunos ia definir um tema que iria estudar, e aplicar questionários e depois analisar esses resultados, e nós íamos conhecer na íntegra as condições de saúde do assentamento Jacamim. Então, essa era uma forma que a gente fazia pesquisa na prática. Aqui, nesse modelo remoto, a gente não consegue chegar nisso. A não ser que algum de vocês tenha uma ideia para fazer pesquisa usando ferramentas de internet, né? Também é possível. Vocês precisam, ao final da disciplina, conhecer a organização e o funcionamento da vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. É uma palestra. Nós vamos ter uma palestra sobre isso. E conhecer as políticas públicas em saúde no Brasil e as ações de promoção, proteção e recuperação de saúde no âmbito do SUS. Também é outra palestra. Bom, o conteúdo. Esses são os dias que nós teremos aula. Então, são 5 dias de aula. Olha que loucura, 60 horas em 5 dias. E as aulas, as orientações que nós recebemos, que elas não devem exceder 1h30 de aula. Eu vou deixar todas gravadas, então vocês podem assistir em outros momentos. O que é importante aqui é que esse conteúdo que está nessas aulas, ele é a base de toda a disciplina.
Então, hoje, dia 7, é o dia da apresentação e discussão do planejamento da disciplina. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu trago aqui também hoje vários conceitos. Eu faço uma apresentação da disciplina para vocês hoje. No dia 14, na segunda-feira da semana que vem, nós vamos ver as premissas básicas e os usos da epidemiologia, medidas de mensuração, então como se mede a distribuição das doenças nas populações. Quando eu coloco nas populações, eu poderia dizer na população humana, né? Ou na população brasileira. Mas eu gosto de usar nas populações para mostrar que existe uma diversidade de populações. Então, o melhor é fazer um recorte. Então, que populações? Pode ser a população rural e urbana. Pode ser a população indígena e não indígena. A população negra e a população branca, parda e assim por diante, né? O BGE categoriza muito bem isso. Ou crianças, ou idosos, ou mulheres e homens, ou várias outras categorias que vocês podem encontrar. Por exemplo, você pode estudar a distribuição de uma determinada doença entre as prostitutas, ou uma distribuição de determinada doença entre agricultores, pegar profissão, sabe? Ou entre trabalhadores da indústria de álcool. E estudar a doença em meio a essa população. Então, são populações, vocês que vão escolher qual população que vocês vão buscar as informações. E é assim que se desenha uma pesquisa. Então, nós vamos aprender o que como são as medidas de frequência, por exemplo, o que é incidência, taxa de incidência que a gente estuda, medidas de prevalência, taxas de prevalência, as medidas de associação, como as doenças estão associadas a outros fatores, né? E aí eu passo, nessa aula aqui, eu passo alguns exemplos de alguns exercícios para vocês conseguirem identificar as informações. E passo, inclusive, exercícios práticos para vocês fazerem, porque eles ajudam vocês a construir o projeto de vocês, mas não só isso. Também é quando vocês olharem um artigo da área, vocês saberem identificar do que esse autor do artigo estava falando, né? Como é que ele desenhou esse estudo, como é que ele analisou esses dados, que são palavras, que são conceitos, na verdade, né? Que elas são essenciais para se compreender o texto na área de epidemiologia. Como se fosse uma linguagem da área e que é necessário que vocês se apropriem dela durante essa disciplina. No dia 4 de janeiro, depois do retorno do recesso, quando todo mundo já vai estar um pouquinho mais gordinho, aí a gente volta para estudar delineamento de pesquisa. Então, nós vamos estudar métodos qualitativos e quantitativos, e nessa aula aqui, eu também já faço a introdução aos sistemas de informação em saúde, quer dizer, aos bancos de dados da saúde no Brasil. Eu entro nos sistemas, nos mais conhecidos, e vou mostrando passo a passo como vocês encontram as informações neles. Essa aula ela é essencial, porque ela dá a base para vocês construírem o projeto de vocês, e ela dá a base para vocês encontrarem os dados. Uma coisa tem que ficar bem clara aqui. No último período que eu ofereci essa disciplina, alguns alunos ficaram em dúvida. Primeiro é o projeto, é um planejamento daquilo que vai ser feito. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a coleta de dados. Então, no projeto não tem dados. O projeto é só uma apresentação daquilo que se pretende fazer. Depois é realizada a coleta de dados, com base nesses dados encontrados, que são analisados, é construído o resumo, que é como se fosse um relatório, só que ele é curtinho, porque ele é só um resumo científico. Então, são 3 etapas que não podem ser confundidas. Alguns alunos confundiram da última vez e vieram projetos com resultados, e em alguns casos vieram resumos científicos sem resultados. Então, não pode acontecer. E depois as 2 últimas aulas, do dia 11 e do dia 18 de janeiro, que são as aulas que têm as palestras. Como é que a gente vai se comunicar durante essa disciplina? Usando o WhatsApp, aquele grupo que nós criamos, que é um lugar de tirar dúvidas, e é onde eu vou lembrando vocês as coisas que vocês precisam fazer.
E lá a gente pode se comunicar por áudio. Se alguém quiser, pode também, a gente pode combinar de fazer videochamada no WhatsApp, que não precisa necessariamente ser no grupo. Eu fico à disposição de vocês no grupo. Então, a disciplina tem 60 horas, nós temos essas quase 10 horas de aula aqui, mas tem as outras 50, eu fico à disposição de vocês, tirando dúvidas, corrigindo o que vocês fazem, organizando as atividades da disciplina. Que horários que eu estou aqui disponível para atender a vocês? Não de madrugada, né? Não nos finais de semana. Então, se vocês me escreverem no final de semana, eu vou no primeiro momento, ficar brava com vocês, e no segundo momento eu vou guardar aquela mensagem para responder na segunda. Ou vou dizer, respondo na segunda. Porque senão a gente perde totalmente, né? Já não tem mais distinção entre trabalho e vida. Nós estamos trabalhando o tempo todo depois da pandemia. E se a gente não colocar esse rigor de final de semana, a gente não tem mais nem final de semana para a família. Quase não tem mais, né? Porque nosso trabalho aumentou muito depois da pandemia. O SIGA é onde eu disponibilizo o link das aulas, os arquivos das aulas e as atividades. Por exemplo, vocês vão ter uma lista de exercícios para fazer. É lá que eu disponibilizo. E lá também é o lugar onde vocês me enviam o que vocês fazem. O projeto, por exemplo, e o resumo científico. Então, eu marco datas lá para vocês enviarem, dou um período. Todas essas datas vão ser comunicadas com antecedência. E aí dá para vocês enviarem por lá. Nós tivemos já alguns casos que pessoas que não conseguiram submeter, então eu abro uma exceção para o e-mail. Meu e-mail é marla@onemate.br. E então, se não conseguimos resolver as coisas pelo SIGA, é por e-mail que nós vamos fazer. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas, o link será disponibilizado. Eu subo a aula para o YouTube. E as palestras, já falei, serão esses 3 temas, né, nos dois últimos encontros. Opa. As avaliações. São 4 avaliações, eu tinha planejado só 3, mas o SIGA brigou comigo, não deixou deixar só 3, eu tive que colocar 4. Então, a primeira avaliação é a apresentação escrita do delineamento da pesquisa epidemiológica, o projeto, baseado na coleta de informações em bancos de dados públicos, em dupla, vale de 0 a 10. De novo, vocês não vão coletar dados e colocar nesse delineamento. Não, esse delineamento é o planejamento de como será feita a coleta. O que será coletado, a que população se refere, por qual período e em que lugar ela mora. Qual é o espaço, né? Depois, a apresentação escrita de um resumo científico. Então, depois de ter escrito o projeto, né, feito o delineamento da pesquisa, depois de ter coletado as informações, se analisa esses dados e aí sim se escreve um resumo científico. E depois 2 resenhas das 2 palestras. Eu vou ensinar a fazer resenha, porque existem várias formas de fazer resenha, eu acredito que vocês conheçam, mas eu criei uma específica só para a resenha de palestra e aí eu vou ensinar vocês, é simples. Dou até um exemplo e vocês podem seguir na mesma linha. É claro que quanto mais criativo, melhor pode ser a nota. Então, essas são as 4 avaliações de vocês. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Não, estou tranquilo até o momento. Eu tenho. Diga, Letícia. Nesse primeiro quesito de coletar os dados em banco de dados, por exemplo, a gente vai fazer para o trabalho, a gente vai utilizar somente as informações dos bancos de dados ou a gente vai ter que fazer algum tipo de coleta de dados? Não, o planejamento é que vocês usem só esses dados do banco de dados. Eu vou abrir um aqui e mostrar para vocês. Só que, Letícia, Tá bom. vamos supor que você tenha uma ideia, por exemplo, de usar um formulário do Google para fazer uma pesquisa na população de Alta Floresta. E você consegue, sei lá, 30 respostas ou 60 respostas. Você pode analisar esses dados com base numa pesquisa que você delineou para coletar dados. Então, não é obrigatório usar os dados dos bancos de dados. Só que uma pesquisa com um formulário, uma coleta de dados, ela pode
ela tem riscos, entende? Porque as pessoas estão meio cansadas de responder essas coisas. E você pode não conseguir os dados suficientes. Então, eu ando indicando que vocês prefiram os dados, por exemplo, do DataSUS. Eu vou mostrar para vocês como é o sistema. Tá bom, muito obrigada. Professora, Por nada, o que mais? Tem mais perguntas? eu. Diga, Thaisa. Professora, lá no plano de curso, as primeiras atividades estão em dupla. Elas vão ser em duplas mesmo ou todas vão ser individuais? Não, as resenhas são individuais e o delineamento da pesquisa e o resumo científico são em dupla. Caso tenha alunos que prefiram fazer tudo sozinhos, pode também. Tá bom, então, obrigada. Por nada. Mais dúvidas? Não? Deixa eu mostrar para vocês o DataSUS, para vocês terem uma ideia. Estão vendo a página do DataSUS? Ainda não, né? Foi? Agora sim. Tá. Isso aqui é muito fácil. Chegar nesse lugar é só escrever DataSUS no Google. Pronto. Essa aqui é uma página do Ministério da Saúde que um hacker derrubou outro dia e todo mundo ficou apavorado, porque aqui tem dados e toda a história dos dados do país está aqui nesse banco de dados de saúde. A gente usa aqui... Nossa, cadê? Informações de saúde. Tabnet. Eles modificaram o layout da página. Tá. Aqui, na lateral, tem várias possibilidades. Eu vou ensinar vocês a usarem cada uma dessas aqui. As doenças, elas estão geralmente aqui, ó, epidemiológicas e morbidade. Então, a gente clica. Aí eu posso escolher, por exemplo, alguma dessas doenças. Tem várias outras possibilidades. Essa é uma delas. Vamos supor que eu tenho interesse em estudar hipertensão e diabetes. Então, eu clico aqui. Então, eu seleciono, né? Hipertensão e diabetes. Seleciono o lugar. Eu quero estudar Mato Grosso, por exemplo. Dá para estudar município, olha aqui. Clique em município. Aqui, na esquerda, eu vou ensinar, não se apavore agora, tá? É simples isso aqui, e eu vou explicar com muitos detalhes. Então, eu escolho Alta Floresta, por exemplo. Estou pegando dados de hipertensos e diabéticos, certo? Então, eu posso pegar uma data, então, um ano, por exemplo, 2013, e posso pegar dados só de hipertensão. De Alta Floresta, eu vou pegar vou colocar ano, mês. Então, vou escolher, ó, pode ver que não estão atualizados. Nós temos um problema no sistema de saúde dos últimos governos que pararam de atualizar os dados. Então, eu vou mostrar, não consegui encontrar nenhum registro. Talvez não tenha ocorrido o levantamento de dados lá. Então, a gente vai ter problemas de vez em quando, vocês já perceberam, né? Mas eu posso escolher uma doença que é a AIDS, por exemplo. Então, AIDS desde 1980. Escolho o estado. Aqui, abre uma página um pouquinho mais diferente, porque ela é uma página vinculada a um instituto não me lembro agora, mas ela tem um outro departamento dentro do SUS. Então, dá para pegar o ano de diagnóstico, dá para pegar... colocar ano de diagnóstico aqui. Dá para pegar, por exemplo, sexo. Logo mais eu explico como a gente usa sexo e gênero, a diferença que a gente usa na epidemiologia. E eu vou escolher, por exemplo, Alta Floresta. Vamos ver se ele dá informações, vou em mostra, não estamos com sorte hoje. Mas, enfim, esse é o banco de dados, aqui tem dados de quase tudo que a gente pode procurar, por exemplo, indicadores de saúde, tem muito dado aqui, ó, indicadores municipais. Dá para pegar muitas informações, eu vou ensinar vocês a usar. Então, aqui, se vocês decidirem assim, eu quero estudar hanseníase, que é um problema, nós vivemos numa região endêmica, né? Eu quero estudar malária nos anos 2000, no início dos anos 2000, porque os dados começam em 2001.
nem tudo a gente vai conseguir as informações lá atrás, porque o sistema de informações de saúde ele foi criado com a Constituição, mas ele só, em 88, mas ele só foi implementado no final da década de 90. Então, dados mais antigos a gente não tem, a gente fica tendo que pegar em artigos, ou livros e assim por diante. Mas aqui é possível você escolher a doença, vocês escolherem o lugar. Se não quiser estudar Mato Grosso, pode ser outro estado. Não quiser estudar a região de Alta Floresta, pode ser... não, vou ter que sair daqui. Mas aí pode ser outro município, ou pode ser mais de um município. Tudo isso nós vamos conversando ao longo da disciplina e vocês vão definindo o que vocês vão fazer. Alguma dúvida sobre... Mais alguma dúvida sobre isso? Não, tranquilo. Tranquilo, Gustavo? E os demais? Tranquilo? Então vamos voltar para a nossa... Fala, Júlia. Por enquanto, ok. Legal, Júlia. Então vamos voltar para a nossa janelinha aqui do PowerPoint. Apareceu para vocês? Sim. Tá. Então vamos lá conhecer um pouco da epidemiologia. O que é epidemiologia? Tem uma frasezinha aqui que é assim: se a doença é uma expressão da vida individual sob circunstâncias desfavoráveis, a epidemia deve ser a expressão dos problemas sociais. Quando a gente adoece, eu, Marla, adoeço, geralmente nós vamos procurar a causa. Ou eu começo a pensar em casa, né? As pessoas mais das gerações anteriores a nossa tinha muito esse hábito, nós perdemos bastante isso. Muitas vezes nós ficamos apegados só ao que vai dizer o diagnóstico, vai dizer o médico, né? Vocês sabem que os pais, os avós de vocês buscavam interpretar em casa muito do que representavam os sintomas e das causas dos sintomas. Aí eu tive dor de cabeça. Por que eu tive dor de cabeça? Então eu ficava se questionando, né? É porque eu comi algo de tal forma. E às vezes acertava, às vezes se criava também um monte de mitos em relação às doenças, por exemplo, leite com manga, sei lá, abacaxi com cerveja, e um monte de coisas que eram mitos, né? E que muitos ainda existem, ainda estão entre nós. Mas essa mudança observada no organismo, ela existia no indivíduo, ela era observada no indivíduo. Na epidemiologia, não se olha esse indivíduo, se olha a população. A população pode, inclusive, ser uma família, pode ser uma comunidade, pode ser a população que frequenta uma igreja, mas tem que ser uma população. Então, o que a gente olha é como a doença se comporta no todo. E, geralmente, é uma expressão, quando ocorre uma epidemia, quer dizer, uma doença se generaliza, se dissemina numa população, geralmente está relacionada aos problemas sociais. A Covid tem nos mostrado isso agora. Morreram muito mais pobres e negros do que brancos e em condições de vida melhor. E morrem mais os homens, né, por causa da idade, os homens idosos, ou pela predisposição a outras doenças. Então, ela é uma ciência, a epidemiologia, que olha as populações para gerar informações de saúde dessas populações. Pronto. Para quem ela gera? Para o sistema banco de dados, por exemplo, como aquele que a gente estava vendo. Então, onde vêm essas informações daquele banco de dados? Elas são notificações. Uma palavra conhecida agora com a pandemia foi a subnotificação. É cheio de subnotificação. O que acontece? Quando o médico não registra no sistema a doença. Então, ou o laboratório, quando é de responsabilidade dele, não registra o sistema doença. Que sistema? No DataSUS. Em Alta Floresta, como isso funciona? Existe um escritório regional da Secretaria de Estado de Saúde, fica na F. Esse escritório, ele tem profissionais concursados que recolhem as informações dos sistemas dos hospitais, organizam e incluem esses dados no sistema da Secretaria de Estado e no DataSUS. Então, existe toda uma rede em todo o país que coleta dados, desde os dados lá da Unidade Básica de Saúde, dos PSFs, ou postinhos de saúde, aos dados dos hospitais, aos dados da vigilância epidemiológica, que são todos centralizados no DataSUS. Essas informações, elas são informações que o serviço de saúde produz.
Mas não existe só esse tipo de informações em saúde que a epidemiologia gera. Existem informações também nas pesquisas nacionais ou estaduais, municipais e assim por diante. O Ministério da Saúde desenvolveu uma pesquisa nacional de saúde com o IBGE em 2013, que traçou o perfil da população brasileira em relação à saúde. Outra iria ser realizada, a segunda versão dela ia ser realizada agora em 2020, eu não sei como ficou. Então, existem várias formas de gerar informação em saúde, usando ferramentas da epidemiologia, ou com base nos serviços que notificam, nem todas as doenças são de notificação compulsória, ou seja, é obrigatório fazer a notificação. Por isso que não encontra lá algumas doenças no DataSUS, não tem informações sobre elas. Por exemplo, não vai encontrar informações sobre pediculose lá, porque não é obrigatório a notificação. E as informações que são coletadas por meio de pesquisas que são censos, censitárias, são realizadas em toda uma região ou em todo o país. Não, as informações, por exemplo, das pesquisas científicas epidemiológicas, elas não estão nesses bancos de dados, mas elas também podem ajudar e servir como informações importantes para se conhecer as características de populações, né, em relação à saúde. A epidemiologia também ela se dedica ao estudo da distribuição das doenças e suas causas em populações humanas. Eu já falei sobre isso. Então, como essas doenças se distribuem, né? Quem são as populações que mais adoecem? E como as causas se distribuem? Quem tem maior risco? Risco é um conceito usado, conhecido e estudado na epidemiologia, que risco é uma mensuração da chance de algo acontecer. Então, por exemplo, a população de municípios do interior de São Paulo, que tinha fábricas de telha de amianto, aqueles telhados Eternit, Brasilite, tinha um percentual alto de câncer de pulmão e mortes relacionadas a doenças pulmonares. Porque essa causa estava mais frequente naqueles municípios, porque aquelas populações estavam mais expostas ao pó do amianto nas fábricas. A população da região de Alta Floresta tem uma taxa de prevalência de doenças respiratórias agudas e crônicas superior às populações de outras regiões. Por quê? Porque tem muita exposição à fumaça de queimadas. Alta Floresta é um município que as doenças respiratórias são estudadas desde a década de 80. Essas causas têm distribuições diferentes em populações, então, de acordo com o lugar onde elas estão. Mas não só isso. Quem são as pessoas que adoecem diante da exposição à fumaça de queimadas? Geralmente as crianças e os idosos. Então, também dá para estudar essa distribuição das causas e os danos que elas causam à população de acordo com categorias. Ou seja, como ela se distribui na população, a doença e as causas. A epidemiologia ela é diferente da clínica. Vamos tentar entender a diferença entre um pesquisador em epidemiologia e um pesquisador da medicina. A epidemiologia ela é uma disciplina cursada pelos médicos. No curso de medicina tem a disciplina de epidemiologia. Mas quem mais estuda epidemiologia são os enfermeiros, nos cursos de enfermagem. Ou nas graduações em saúde coletiva, que são mais raras, mas elas existem também. Essas pessoas, quando elas estudam epidemiologia, elas vão estudar populações. O médico, embora tenha a disciplina, ele estuda todo o resto do curso dele olhando o indivíduo, a saúde no indivíduo, a saúde e doença, né? O processo de saúde e doença no indivíduo. Então, quando o médico atende um paciente, ele vai olhar o que esse paciente tem, né? Quais são os sintomas, quando há um diagnóstico positivo para uma determinada doença, então vai buscar as causas e vai orientar esse paciente, primeiramente, ao tratamento, que essa é uma lógica da medicina brasileira, que é muito orientada, a gente chama de hospitalocêntrico, né? Muito hospital e tratamento. Mas ele também vai orientar o paciente a mudanças de estilo de vida, por exemplo.
Para de comer isso, muda sua alimentação, começa a fazer atividade física, então ele vai orientar. Mas observem que tudo que ele faz, ele está falando com aquele indivíduo. As especialidades mais caras da medicina, acaba que só as pessoas que têm melhor poder aquisitivo conseguem ter acesso a elas e têm aquele tratamento. As outras pessoas não vão ter esse tratamento e vão morrer, provavelmente por falta de recursos, ou mesmo tendo esses serviços no SUS pela distância, porque o SUS ele é organizado em níveis diferentes de saúde, de atendimento. Então, a Alta Floresta tem um hospital regional, ele não é só o nível básico. Não quer dizer que um hospital municipal não pode ter um nível intermediário. Pode, mas geralmente os hospitais menores têm um nível básico, o nível 1 de atendimento, que é o que existe também nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde. Aí o nível intermediário também existe na região, mas aquilo que exige uma especialidade maior, geralmente os pacientes são encaminhados para Cuiabá. Então, pode não conseguir vaga, pode não conseguir acertar o diagnóstico, pode não conseguir o médico acertar o tratamento. Então, tem um risco maior dessa pessoa com menores condições financeiras morrer de uma doença que exige um nível maior de conhecimento da especialidade. De qualquer forma, tudo que é feito dentro dessa clínica é individual. Às vezes, eu já ouvi situações assim dos médicos falarem: tá tendo, essa região aqui tá tendo uma epidemia de, tipo, falar uma coisa nada a ver, assim, tipo uma epidemia de pressão baixa, vou inventar uma coisa aqui. E aí eu falo: não, mas os dados do DataSUS mostram que não há dados sobre isso. Ele, mas eu estou observando, estou recebendo as pessoas aqui, só que onde está o problema? Para fazer uma pesquisa de população, a gente não pode concluir algo depois de ter 10 casos positivos, ou de ter conversado com 50 pessoas. As populações têm que ser grandes, como os testes de vacina, né? As populações têm que ser grandes para poder, e tem que ter também a população que é testada com o medicamento, ou com a vacina, e aquela que é testada com o placebo. E aí analisar o comportamento, né, da ação do medicamento, das vacinas nessas populações. Não dá para concluir alguma coisa com base num número pequeno de pessoas. Isso nossa mãe fazia, nossa avó fazia, né? Eu comi pepino e enchei, não posso mais comer pepino. Não testava, né, comer pepino mais uma vez, vai que não era pepino. Então tem que comer pepino várias vezes para poder tirar uma conclusão. Nesse sentido que a epidemiologia age, são várias pessoas, várias vezes, né, para poder fazer análises estatísticas disso e obter resultados que sejam mais próximos da realidade. É falha, né? Ciência falha muitas vezes, mas vai falhando, vai aprendendo, vai refazendo, vai falhando, vai aprendendo, vai refazendo e assim vai avançando. A epidemiologia, então, ela dá suporte à medicina, à clínica. E a clínica dá suporte à epidemiologia, elas não estão separadas. Tanto é que o médico lá no consultório dele, as doenças que são de notificação compulsória, ele precisa notificar para que a epidemiologia possa desenvolver os estudos. Aqui eu trago alguns exemplos. São 3 exemplos diferentes. No primeiro, na tabela de cima, eu trago resultados de uma pesquisa sobre o número de internações por dengue clássica e dengue hemorrágica entre 2011 e 2015. Esse dado é nacional, ele foi coletado pelo DataSUS e a pessoa que coletou em 2016, mas os dados dizem respeito de 2011 a 2015. Então, observe que nessa tabela, do lado esquerdo, tem os anos, de 2011 a 2015. Aqui o total de internações por dengue clássica e hemorrágica, né, em cada ano, e depois o total de todos. E aqui eu trago os percentuais, que é aquilo que nós vamos aprender, a diferença entre incidência, prevalência, e as taxas, e assim por diante. Então, vocês terem uma ideia de como os dados produzidos por aquele sistema, né, que estão centrados, não é produzido pelo sistema, são produzidos pelas notificações, mas que estão centralizadas no DataSUS, que é o sistema,
eles ajudam a compreender como uma doença se comportou na população brasileira durante um determinado período, e dá para fazer várias outras análises associadas, se foi no período da chuva, se foi no período da seca, que populações atingiu, e a partir disso é possível, então, desenhar medidas preventivas. Quando as campanhas dos municípios ensinam as pessoas a não deixar lixo no quintal, não deixar acumular água, porque tem risco de dengue, né, da proliferação do mosquito, esse conhecimento ele foi produzido por alguém. Ele não é um conhecimento empírico, que a gente chama, que alguém pensou em casa. Não, ele é um conhecimento científico. E geralmente ele vem dessas análises de dados de pesquisa, da pesquisa epidemiológica. Aqui no segundo eu tenho número de casos e taxa de incidência de dengue autóctone em São Sebastião, São Paulo, 2001 a 2002. Vamos olhar os dois exemplos. Que informações tem no primeiro? A doença, então é dengue, e os anos e o local. Como é DataSUS, não especificou, então é o país todo. Então, são 3 informações básicas que toda pesquisa epidemiológica tem. O tipo da doença, o período e o espaço, quer dizer, o lugar onde foi estudado. No segundo aqui, taxa de casos e incidência de dengue. A doença é dengue. São Sebastião, São Paulo, é o espaço, 2001 a 2002 é o tempo. Então, sempre tem que ter essas 3 informações. Aí aqui eles colocaram o número de casos, que são os números absolutos, que não dão uma dimensão tão prática, porque eu não consigo comparar. Por exemplo, o que são 50 casos de dengue em Alta Floresta e o que são 50 casos de dengue em Carlinda? Tem uma diferença enorme, porque Alta Floresta tem 50 mil habitantes e Carlinda tem 11 mil habitantes. Então, a dengue, nesse caso, seria mais séria em Carlinda e mais medidas protetivas e preventivas devem ser tomadas em Carlinda do que em Alta Floresta. O número absoluto, ele nos ajuda a compreender alguns aspectos da doença, mas muito pouco, porque eu preciso relativizar, por isso que a gente usa taxas. De acordo com o tamanho da população, o que significa esse número absoluto. E aí sim, eu posso comparar Alta Floresta com Carlinda, Paranaíta, Cuiabá, São Paulo. Que é o que nós fizemos muito com a Covid nesses tempos que nós ficamos estudando a doença, o comportamento epidemiológico da doença. Então, de janeiro a novembro a dezembro, né, que ele colocou aqui, então ele, olha só, o gráfico ajuda a entender várias coisas, dá para analisar vários aspectos. Do lado direito, ele colocou taxa de incidência, esse aqui já relativizou. Então, dividiu o número de casos pela população do local que existia naquele local no período estudado. Então, criou aqui uma taxa, e essa taxa ajuda a entender e a comparar com outros lugares. No terceiro exemplo, taxa de incidência média de dengue nas 25 semanas epidemiológicas, Rio de Janeiro, 2001 a 2002. Aqui, novamente, a dengue é a doença, o lugar é o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, e o período é 2001 a 2002. Mas olha, nos 3 exemplos, o que foi feito com os dados. No primeiro, os autores do artigo apresentaram os resultados em tabelas. Nesse caso, por exemplo. No segundo, os autores apresentaram este resultado em um gráfico, e fizeram as análises com base nesse gráfico. No terceiro, os autores apresentaram os dados em um mapa, né? Eles fizeram a distribuição espacial da doença e fizeram as análises com base nessa distribuição, nesse mapa. Então, existem diferentes formas de apresentar os dados. No caso de vocês, o que vocês vão escrever vai ser um resumo científico, então vocês não vão apresentar as tabelas, nem os gráficos, nem os mapas, porque tudo isso vai ficar escondido dentro das informações que vem no resumo. Mas se caso alguma das duplas ou individual, né, os trabalhos individuais de vocês quiserem trabalhar num resumo estendido, num artigo, aí sim, aí as tabelas ou gráficos ou mapas podem aparecer nesse resumo. Para que serve a epidemiologia? Né? Mais uma explicação, mais uma resposta. Identificar fatores etiológicos na gênese das doenças. Quem já fez parasitologia já viu esse ciclo aqui. Ele é o ciclo da malária. São 3 ciclos dentro do que a doença do que o protozoário, né, é capaz de fazer. Então,
o plasmódio, que é o protozoário, ele passa uma parte da vida no mosquito, se reproduz no organismo do mosquito, que é o Anopheles. Esse mosquito pica o humano e transmite o protozoário. A doença se desenvolve primeiro... Só um pouquinho. A doença se desenvolve primeiro no fígado. Então, existe um outro ciclo dentro do organismo, um primeiro ciclo dentro do organismo humano e um segundo ciclo que ela se desenvolve nas células sanguíneas. Como que se chegou a tudo isso? Porque um pesquisador descobriu alguma coisa sobre o mosquito, o outro descobriu alguma coisa sobre a transmissão, o outro descobriu alguma outra coisa sobre o sangue. Vixe, gente, vai cair uma tempestade aí? Se cair energia, vocês me avisam. E foram somando vários conhecimentos até se chegar nesse ciclo. Isso também é epidemiologia, que é a ecoepidemiologia que eu citei lá no início da aula. Então, não é necessariamente a epidemiologia fica estudando só as populações dos bairros, cidades. Não, ela pode ir a campo para estudar uma doença, para entender qual é a origem dessa doença. O Brasil é um dos países com maior conhecimento de produção de conhecimento na área de epidemiologia de doenças transmissíveis, porque teve pesquisadores muito importantes que viajaram à Amazônia buscando informações para chegar, por exemplo, a esse ciclo da malária, da doença de Chagas e de outras. Isso também é epidemiologia. Então, eu quero ser um epidemiologista de campo que não estuda as populações, estuda os mosquitos. Pode. A vigilância epidemiológica de alta floresta, por exemplo, quando alguém faz uma denúncia, o termo não é esse, mas quando alguém liga lá e avisa, olha, eu encontrei um barbeiro em casa, eles vão lá, coletam e identificam. Se der positivo para o protozoário, o Trypanosoma cruzi, eles vão lá naquela região e coletam mais e fazem uma avaliação do lugar para ver se há risco da doença se disseminar naquele local. Então, isso também é epidemiologia. Estudar os insetos vetores, estudar as causas das doenças infecciosas, também é epidemiologia. Não é só as doenças em relação aos humanos, mas também as doenças em relação à forma que essas doenças se comportam nos ciclos, por exemplo, e na parasitologia tem vários exemplos. Também a epidemiologia é usada para analisar situações de saúde. Eu peguei exemplos da Covid nesse caso aqui. Esses cientistas estão mergulhando na rede de esgoto em uma tentativa de detectar surtos de Covid-19 silenciosos. Então, quando explodiu, hoje se sabe muito mais sobre a Covid, morrem menos pessoas da Covid, porque o conhecimento evoluiu nesse período. Acho que nunca se produziu tanto sobre saúde em um ano, em termos científicos, como foi agora com a pandemia. E os artigos estavam saindo e sendo citados na semana seguinte, porque estava muito rápido. Tinha gente produzindo artigo em uma semana. E sendo avaliadas nos periódicos em 2, 3 dias e já saindo da publicação, porque precisava conhecer mais a doença. Então, se começou a vasculhar tudo, se encontrou o vírus em embalagens de camarão, se encontrou o vírus no esgoto, se encontrou o vírus em todas as possibilidades foram investigadas, porque precisava se conhecer como essa doença se comporta no ambiente, no indivíduo e na população. Esse também é um papel da epidemiologia, ela também faz isso, vai buscar as causas em algum lugar para encontrar respostas. Outro, coronavírus encontrado em camarão, que eu já falei, congelado, importado de Chongqing, que era na embalagem, na verdade. Foi atrás, e eram pessoas da área de epidemiologia buscando respostas. Quanto tempo o coronavírus sobrevive em superfícies diferentes? Hoje já se sabe, com esse acúmulo de conhecimento, que o problema da disseminação do coronavírus não está necessariamente nas superfícies, mas no ar. Quando são os aerosóis, que é aquele ar que fica parado em determinado local, né? Então, os lugares fechados e pessoas sem máscaras é o lugar mais arriscado para a doença. Mais uma vez, é o que aumenta os riscos dos profissionais de saúde ao adoecimento. Então, as superfícies foram muito estudadas no início, hoje ainda existem pesquisas, mas não mais tanto, né? Você já se conhece muito, e as pessoas não estão mais lavando cada saquinho que vem do supermercado, porque já sabe que a superfície não é um problema tão sério quanto o ar. Mas foi necessário que a epidemiologia fizesse todas as pesquisas para poder confirmar essas hipóteses ou refutá-las, né?
Tá aí mais um papel da epidemiologia. Identificar os determinantes do processo de saúde e doença e fatores associados. Por exemplo, determinantes sociais do desmame, isso é um artigo científico, contribuições de diferentes abordagens metodológicas. Por que algumas mulheres não amamentam? Por que algumas mulheres desmamam os filhos no primeiro mês, no terceiro mês, no sexto mês? E por que algumas amamentam até 2 anos, 3 anos? Existem fatores sociais e culturais que estão por trás disso. Então, como é que se faz uma pesquisa como essa? Com entrevistas, com observações. Existe uma metodologia da antropologia também que é usada, que são as etnografias. Vai conviver com essas pessoas e vai observar o que elas fazem e por que elas fazem daquele jeito. Então, também está no campo da epidemiologia identificar os fatores que estão por trás de certos comportamentos que não necessariamente estão associados ou não estão diretamente associados à saúde. É claro que não aumentar ou aumentar por pouco tempo pode trazer riscos à saúde do recém-nascido. Mas, quando se faz uma pesquisa como essa, não está analisando os riscos em si. Está se olhando quais são os fatores que fazem com que as mulheres amamentam menos. Geralmente é o trabalho, necessidade de trabalhar. Determinantes sociais e biológicos da mortalidade infantil em coorte de base populacional em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Agora, é bom que eu vou explicar o que é coorte também. Bom, mortalidade infantil, já expliquei o que é um conceito, são as crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade, por doenças infecciosas geralmente estão associadas à exposição a coliformes fecais. Estudo de coorte é quando se acompanha uma população. Então, começou o estudo em 2005 e até hoje está se acompanhando essa população. Se está estudando crianças recém-nascidas, então é a população de crianças. Nesse caso aqui, foi feito com dados de base populacional, ou seja, não foi feito dentro de um hospital específico. Toda a população do município de Passo Fundo, população infantil, todos os recém-nascidos de Passo Fundo, foram analisados, todos os dados sobre ele foram observados durante o período X a Y. Então, esse é coorte, quando analisa todo um período, né? E vê como é que os dados vêm se comportando. Outro exemplo, determinantes biológicos e socioculturais associados à prática de atividade física de adolescentes. Percebe que eu não estou falando de saúde diretamente ou de doença, mas estou falando do que está associado, direta ou indiretamente, à saúde ou à doença. Então, quais são os fatores biológicos que levam o adolescente a praticar atividade física? Quais são os fatores socioculturais que levam os adolescentes a praticarem atividade física? Então, é possível fazer análises de outras questões culturais, sociais, financeiras, né, econômicas e biológicas também, para poder definir. É muito comum, não no caso da atividade física, mas para outras doenças, estudar, por exemplo, determinantes socioculturais, incluindo o gênero. Se sabe hoje que mulheres vivem mais que homens. Ah, mas eu conheci um homem que viveu até os 110 anos. Oscar Niemeyer viveu até os 104 anos. Sim, mas a epidemiologia não olha casos individuais. Quando eu estou trabalhando nessa disciplina em sala de aula, que a gente interage, sempre tem uns exemplos assim. Ah, mas na minha família aconteceu isso e isso e isso. Então, na epidemiologia a gente não olha indivíduos, a gente olha populações. Não dá para olhar só a sua família, tem que olhar todo o município, por exemplo, onde você viveu. E aí a gente vai poder tirar alguma conclusão. Então, quando se olha todas as populações, toda a população de mulheres e homens e percebe que os homens morrem antes, esses casos, essas exceções, é claro que elas estão incluídas. Na média, elas estão incluídas, né? No cálculo, elas estão incluídas. Mas elas não determinam. Eu não posso mudar de opinião, não, é porque, ou nem é uma questão de opinião, né? Mas eu não posso mudar, falar assim, não, porque alguns homens vivem mais que mulheres, então eu não posso dizer que mulheres vivem mais que homens. Não, o cálculo da média me diz que mulheres vivem mais que homens. Então, dá para fazer uma pesquisa, por exemplo, quais são os fatores que determinam que mulheres vivem mais que homens. E fazer análises socioculturais, biológicas, ou fazer estudos, por exemplo, qual é a expectativa de vida de prostitutas, de transgêneros, ou outros grupos que tendem a não ter uma expectativa de vida tão longa por
ocasionando a violência. Outro estudo, por exemplo, quais são os fatores associados à violência contra a mulher? Então, eu vou estudar não necessariamente uma doença, uma doença crônica, uma doença infecciosa. Não, eu posso estudar atividade física, eu posso estudar violência, eu posso estudar desmame, vários outros fatores que estão indiretamente relacionados à vida e morte. A epidemiologia tem ferramentas para tudo isso. Determinantes ambientais e sociais da esquistossomose Manzoni em Ravenna, Minas Gerais, Brasil. De novo, ambientais, tá vendo? Não são só biológicos, não são só socioculturais, também posso olhar os ambientais. Por quê? A esquistossomose, ela é uma doença que tem como vetor um caramujo. Então é necessário que exista água no lugar para ter esse caramujo, porque ele é aquático. E geralmente é nesses lugares onde as pessoas tomam mais banho de represa, rio, córrego, e que tem esse caramujo infectado com o euminto, é que as pessoas desenvolvem mais a esquistossomose. Então, quais são os determinantes, né, daquele determinado lugar onde a doença é mais endêmica que outro em tal período? São todas pesquisas que a epidemiologia pode auxiliar. Ela também ajuda a avaliar tecnologias e processos no campo da saúde. Por exemplo, a avaliação da qualidade de conservação de vacinas e atenção básica. Fazendo um parênteses, toda a experimentação que está sendo feita agora em relação à vacina para a Covid, ela é feita com base em todo o instrumental científico da epidemiologia. Então, tudo aquilo é epidemiologia. A epidemiologia foi necessária para se conhecer como o vírus se disseminou nas populações, como a doença se manifestou, como os óbitos, né, que populações que os óbitos atingiram mais fortemente, e agora a epidemiologia vem para dar suporte para a criação da vacina. Então, a epidemiologia é a ciência do momento, né, se nós olharmos sobre esse foco. Nesse caso aqui, a pesquisa estudou, as vacinas chegavam na atenção primária de saúde, que são as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, e eles avaliaram a qualidade de conservação. Então, será que elas estão sendo bem conservadas, né? Essa era a pergunta de pesquisa deles. Essa é um tipo de pesquisa que ela dá uma resposta que melhora o serviço. Então, o pesquisador, que pode ser um aluno, né, de graduação, ele pode fazer um tipo de pesquisa assim, analisando, por exemplo, todas os PSFs de Alta Floresta. São 20 e poucos. Não me lembro, enfim. Aí ela analisa todas como é feito, por exemplo, a conservação de vacina naqueles que vacinam. E aí depois faz análise dos resultados e pega esses resultados e leva lá de volta na Secretaria Municipal de Saúde, porque é descentralizado. Então, é o município que cuida disso, da atenção básica. Para que os gestores públicos possam, então, intervir a favor da melhoria das condições de conservação. Outra coisa, a avaliação dos usuários sobre as farmácias públicas no Brasil. Os municípios têm distribuição de medicamentos, que são as farmácias públicas. Por exemplo, medicamento para diabetes, para Parkinson, para várias doenças infecciosas e crônicas. Os diabetes tipo 2 é o mais conhecido, a insulina. E então, avaliação dos usuários. Então, essas pessoas que buscam esses medicamentos no serviço público de saúde, como é que eles avaliam esse serviço? Os resultados, o pesquisador pode voltar lá, entregar para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria tomar atitude se tiver algum problema. Ou até para conhecer o quão eficiente tem sido o trabalho dela. Avaliação da Política Nacional de Promoção da Saúde, perspectivas e desafios. Então, pega uma política total e avalia ela. Por exemplo, o Ministério da Saúde aprovou em 2013, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o ano, uma política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos que nunca foi colocada em prática. Algumas tentativas existiram, começaram a surgir farmácias populares, algumas universidades começaram a ter mais pesquisas em relação às plantas medicinais e fitoterápicos, mas a política em si, ela não aconteceu como se esperava. Dá para fazer uma avaliação. Dá para fazer uma avaliação no local. O que há de iniciativas na região norte de Mato Grosso que estão relacionadas à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
porque algumas iniciativas surgiram disso. Esses resultados ajudam a entender a importância de tudo isso e como poderia ser melhorado, enfim. E, por fim, a epidemiologia serve para subsidiar políticas públicas. Por exemplo, a Política Nacional de Saneamento Básico, ela foi construída com base no que se conhece da epidemiologia. Olha, é necessário ter saneamento, é necessário ter coleta de lixo, é necessário ter água tratada, é necessário ter esgotamento sanitário para poder melhorar a saúde da população. Depende, é claro, depende de população, depende de região, mas mais ou menos cada R$1 investido em saneamento básico economiza 5 ou 6 reais lá no hospital, ou na saúde, na atenção básica, né? Então, isso aqui é um foco importante para um país que quer se tornar desenvolvido e é necessário foi necessário para a construção e é necessário para a execução de uma política como essa, uma série de conhecimentos construídos pela epidemiologia. Produzir informação e conhecimento que apoiam a tomada de decisão no planejamento, administração e avaliação de sistemas, programas, serviços e ações de saúde. Não é só planejar, por exemplo, não foi só escrita a Política Nacional de Atenção Básica. Ela precisa ser implementada, ela precisa ser avaliada de tempos em tempos para ver se ela está funcionando, e quem faz isso são profissionais da área de epidemiologia. O Brasil é talvez o único país do mundo que se refere a estratégias de uso da epidemiologia na sua Constituição. Isso resulta das peculiaridades da construção institucional do Sistema Único de Saúde em nosso país, baseado na aplicação de conhecimento e tecnologia desenvolvidos com competência e originalidade a partir de dados da nossa realidade de saúde. O nosso país teve um movimento sanitarista, que foi um movimento em prol do saneamento básico, que ocorreu na década de 70, muito forte. Então, quando se iniciou a construção da Constituição atual, né, na década de 80, esses pesquisadores eles participaram com muita intensidade desse processo. Então, a nossa Constituição tem bases científicas da epidemiologia importantes no que diz respeito às doenças endêmicas. E também a Política Nacional de Vacinação, né? Não sei se vocês sabem, mas nós somos um dos únicos países no mundo que todas as pessoas têm acesso a vacinas, e muitas vacinas caras. Você nem se dá conta disso. Em alguns países nem existe a vacinação, ou se existe é muito caro. Então, são alguns dos conceitos da epidemiologia. Vocês ainda estão online? Nossa, já são 8h30. Estamos aqui. Eu olho no WhatsApp. Se vocês sumirem, se eu sumir, eu espero que vocês me avisem no grupo. Deixa eu ver quantos slides ainda tem. Vou deixar esses próximos slides para a próxima aula, porque aqui tem muito pano para manga. E agora eu quero saber de vocês. Digam-me o que vocês estão pensando e quais são as dúvidas. Já caiu a tempestade? Eu só estou pensando em uma coisa. Diga, durante todas essas falas sobre a importância do nosso sistema. Hoje, o nosso governo ele deixou o contrato, um contrato vencer, e aí ele suspendeu os exames de HIV, AIDS, hepatite viral no SUS. Nosso queridíssimo governo. E eu vejo que está tendo um desmanche realmente da saúde pública e do Sistema Único de Saúde, e que a importância da epidemiologia para tentar reverter esses danos é gigante. Nós não vamos entrar em questões políticas aqui, mas é uma estratégia de privatização meio escondida, né? Porque destrói o que é público para as empresas se apropriarem desses espaços. Política um pouco norte-americana. Mas a destruição da saúde, da educação, das questões ambientais, ela está bem, bem presente agora, né? E é nosso papel, já que a gente não consegue fazer muita coisa frente ao que está acontecendo, mas a gente se organizar, porque a gente vai ter que participar do processo de reconstrução disso. Sim. Mais alguém?
Eu fiquei pensando muito sobre os pioneiros desse movimento sanitarista lá nas décadas de 70. Quem foram os principais protagonistas desse movimento? Escola de Medicina da Bahia. É baiano o movimento. Ele Que legal. nasceu inicialmente na Bahia, com médicos que tinham interesse pela epidemiologia, não tinha formação em epidemiologia no país, eles estudavam fora e se viravam, né, para tomar o conhecimento. Escreveram as primeiras os primeiros resultados de campo, eles viajavam, alguns deles viajaram à Amazônia por meses para conhecer as doenças. Esse movimento se expandiu, ganhou o Rio de Janeiro, e depois eles foram, à medida que as universidades foram se fortalecendo, sempre tem entre os médicos alguém que tem interesse nas doenças em nível populacional. Não é comum na medicina, porque os médicos não se formam para isso, mas há sempre aquele que tem uma veia científica, sai do consultório e vai fazer pesquisa científica e se interessa por estudar as causas das doenças, né, ou as doenças em si. E esse movimento ele foi tão forte que cresceu no país o conhecimento da relação das doenças com o ambiente, por exemplo, a malária com a Amazônia, né, a doença de Chagas com a Amazônia, a esquistossomose, que é mais comum no Nordeste, e febre amarela, todos esses problemas que já houveram epidemias no país que foram bastante importantes em termos de saúde pública, né? Tiraram vida de muita gente. E esses médicos, eles depois começaram a se eleger, alguns deles se elegeram no período durante o século XX, né, no período democrático, ocuparam cargos de prefeitos, de deputados, né, e conseguiram chegar ao Senado, então eles começavam a trazer toda essa discussão da academia para dentro da política. E o que eu queria dizer, que fugiu rapidamente, é que muito do conhecimento sobre doenças parasitárias, principalmente, porque o Brasil teve uma época que se falava que o problema do país era verme. Década de 50 até a década de 70, o problema desse país era verme, praticamente, sobretudo as doenças causadas pelos ancilostomídeos, principalmente anemia no meio rural. Então, tanto é que quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, a gente fala de doença, verme é uma das primeiras coisas que eles falam, porque se falava muito em verme no Brasil. E esse movimento sanitarista, ele estava tão presente nas universidades, nos laboratórios, produzindo tanto conhecimento, que o Brasil virou destaque mundial em conhecimento da parasitologia, produzindo inclusive medicamentos. Existem algumas doenças, verme é doença de pobre, rico não tem verme. Tanto é que quanto mais a gente estuda, menos risco, menos chance a gente tem de ter verme. Porque quando a gente estuda, melhora as nossas condições financeiras. O conhecimento brasileiro, ele serviu para políticas na África, em vários outros países, na América Latina como um todo, e muitos dos medicamentos, que as formulações ainda hoje são antigas no Brasil, porque não foram renovadas, porque não temos mais uma indústria farmacêutica que tenha condições de fazer alguma coisa significativa, esses medicamentos tinham sido desenvolvidos no Brasil. E a principal herança de tudo isso é a Fiocruz. A Fiocruz, ela é uma das mais importantes, um dos mais importantes centros de pesquisa na área de saúde do mundo. Ela tem gabarito para produzir uma vacina de qualquer coisa que for possível produzir uma vacina, e com autoridade para isso, e reconhecimento internacional. E como eu estava falando das doenças da pobreza, muitos dos tratamentos, por exemplo, mebendazol, esses remédios para verme, que são baratinhos, por trás disso está lá um movimento sanitarista que se virou na década de 70, sobretudo, para colocar esses problemas em pauta e fazer as pessoas saberem que esse era um problema sério, que era necessário investir. Então, eles acessavam os políticos e iam obrigando, sabe, ter investimento, a se preocupar com isso. E o SUS é resultado desse processo. O SUS, ele é uma consequência da luta desses profissionais de saúde, principalmente, né? O que mais?
Vocês estão aí? Professora, tem uma Oi? pergunta aqui no chat que fizeram. Ah, desculpa, eu vou pegar lá. É porque eu não abri. Depende, Lucas. Depende. A pergunta é: sobre o site que a senhora passou, é o site do DataSUS, do Ministério da Saúde. Ele está desatualizado nos anos mais recentes, os anos 2000 e 2011 estão atualizados. Depende que doença que você pega e que região. Mas, de forma geral, eu acompanho o DataSUS já tem uns 10 anos, mais ou menos. Ele nunca esteve tão desatualizado do que diz respeito aos períodos recentes. Vocês viram que eu entrei numa doença que o último dado era de 2013. A gente tinha a desatualização no DataSUS que era de 2 anos. Por exemplo, está em 2020, já tem dados até 2018. E olha, a gente ficava muito bravo com isso. Como assim? Por que não atualizaram? 2 anos sem atualizar. Agora a gente olha, tem desatualizações de 7 anos, né, mais. Então, isso compromete muito o serviço de saúde, porque o próprio serviço de saúde se apoia nesses resultados, né? Por exemplo, dengue. É importantíssimo saber se uma região é endêmica. Já tem uma subnotificação enorme, porque as pessoas nem procuram o serviço de saúde muitas vezes quando elas têm sintomas de dengue. Mas mesmo assim, aqueles poucos dados que existem lá, eles são importantes para poder ter uma dimensão da doença, né? E os dados existem, só que eles não estão sendo disponibilizados, né? Malária tem dados de 2001 até, não sei quando atualizaram a última vez, mas tem. E é possível pegar de vários municípios. Tem muito dado de malária. Dá sim, dá para fazer uma pesquisa tranquila. O que mais? Você já tem uma ideia do que vocês querem estudar? Começa a pensar em alguma doença. Ou algum agravo, uma coisa que eu não falei durante a aula. Violência é um agravo. Acidente é um agravo. Sintomas, por exemplo, tem dor de cabeça, não é uma doença, mas pode ser considerada como um agravo. Então, tem outras coisas que podem ser analisadas também, que não necessariamente os dados estão dentro do DataSUS. Às vezes, tem dados que estão em outros lugares. Por exemplo, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tem muito dado sobre o câncer que dá para analisar. Nem todos os dados nós vamos encontrar, nem todas as doenças estão lá e nem todos os dados podem ser encontrados por município. Às vezes é necessário fazer um recorte estadual, porque não tem os dados por município. Mas é possível estudar bastante coisa, as exceções são pequenas, em minha opinião. O que mais? As duplas vai ser escolhido, a gente pode escolher? Vocês que escolhem. Tá bom. Eu gosto da ideia de vocês trabalharem com pessoas que vocês gostam. Eu também gosto dessa ideia. Não, tem que Dá ser muita produtivo. briga se você for fazer sorteio. Não compensa. Não, nunca gostei disso. Vocês que escolhem. O que mais? Cleonice A Marie tá não aí. tá online, professora, porque ela entra e sai às vezes, porque ela tá na fazenda, então fica bem complicado, que a internet é muito ruim, ela mandou avisar. Ela me avisou também. Obrigada, Letícia. Ah, tá bom. De nada. Cleonice está aqui, a Cida está aqui, Giovana, Claudineia. É quem não se manifestou ainda, né? Nem que seja para dizer um oi. Eu não estava conseguindo entrar, a professora Letícia que me salvou, não estava conseguindo entrar de forma alguma. Vocês estão usando o celular ou o computador? Eu estou usando o computador. Tá. Celular, bro. É porque às vezes com o celular, no celular, com dados móveis, é complicado, né, Giovana? Sim. Eu entrei A Cida, atrasada. ela não estava conseguindo porque ela não estava com o instrucional. E você estava na aula e não tinha como você autorizar ela a entrar. Aí teve que trocar e colocar em vez de institucional. Ah, já aconteceu até comigo isso, Letícia, numa reunião, sabia? Nossa. Professora, eu perdi toda a aula, eu não sei nada do que você falou. Não perdeu, Cida, tá tudo gravado, depois eu vou mandar para você. Cleonice,
Eu tô com saudade de vocês, a gente se encontrar na sala de aula, conversar, né? Das aulas de laboratório, aquele monte de aglomeração, Que aquele raiva, né, converseiro no Letícia? canto, né? Aqueles alunos conversando e você tendo que brigar. Saudades. Também. É, eu espero que vocês tenham gostado da proposta da disciplina. Não vai ter prova, vocês perceberam. Não precisa, Claudineia, ter câmera, tudo bem. E vocês vão agora começar a pensar. Para a nossa aula de segunda-feira, eu gostaria que vocês já trouxessem uma ideia. Pode ser vaga, mas eu gostaria que vocês já trouxessem, ou melhor, 2 ideias. Plano A e B. Eu quero estudar tal doença, ou eu quero estudar tal doença, ou tal agravo. E daí eu vou ajudar vocês, cada dupla, né, a ir atrás dos dados. Como é que isso funciona? Eu não passo para vocês o endereço certinho onde está o dado. Eu ensino vocês a buscar, que eu acho que essa é a essência, né? Mas antes de ensinar vocês a buscar, quando vocês me falam o tema que vocês querem estudar, eu vou lá e olho para ver se tem, porque senão como é que eu vou falar para vocês buscarem uma coisa que não tem lá, né? Então eu dou uma olhada e falo, ó, tem, agora se vira. E aí eu ensino o geral e deixo vocês correrem atrás do particular que vocês procuram. O objetivo é que vocês aprendam a escrever um projeto, ou seja, delinear uma pesquisa epidemiológica, coletar os dados no banco de dados e escrever o resumo. Se vocês fazem isso, vocês estão aprendendo epidemiologia, porque epidemiologia é uma disciplina de metodologia científica. E aí o restante do conteúdo, as palestras para vocês fazerem as resenhas. Não precisa, Claudineia, se preocupar, vai pensando, vocês têm a semana toda, hoje é o primeiro dia de aula. Nas aulas, nos nossos encontros, esses iniciais, agora os próximos, vai ter bastante teoria. E vocês viram que aqui rende, né? Dá para falar muito aqui, cansa, inclusive, para quem está dando aula. Então, não deixam de assistir, em hipótese alguma, as aulas teóricas. Não vai ter prova, eu não vou assistir. Se não assistir às aulas, não vai conseguir fazer o delineamento e escrever o resumo. Não vai fazer como um aluno da outra vez que começou a mandar coisas nada a ver, assim. Mandava mandou um trabalho sobre dengue. Eu falei, por que você está vendo isso? Professora, me disseram que tem que fazer um trabalho sobre dengue. Eu falei, não, assiste às aulas, não é um trabalho. Então, tem que assistir às aulas teóricas para poder saber o que vai ser feito e como vai ser avaliado. Tá bom? Tá bom. Então, a gente se encontra na próxima segunda-feira. Professora, só um detalhe. Diga, Cida. O que eu faço, sendo que eu estou no melhoramento genético, que é o mesmo horário da sua, eu desisto de um, o que eu faço? Nós tivemos uma discussão hoje à tarde, os professores, no nosso grupo, e ficou definido que você vai escolher qual aula você vai assistir e qual vai ser presencial e qual vai ser gravada, porque todas as gravadas vão ser disponibilizadas para vocês. Eu gosto muito de assistir assim, presencial, porque a gente pode perguntar, tirar dúvida, né? E eu não vou ter condições de assistir as duas ao mesmo tempo. Sim. Hoje, por exemplo, o melhoramento parece que não vai ter hoje, né? Não teve. Aí eu lutei até conseguir entrar na sua. Só que na próxima segunda eu vou ter as duas, eu vou ter que ter uma triste escolha. A minha sugestão, Cida, é que uma semana você assiste uma disciplina ao vivo, outra semana outra. Por exemplo, hoje eu estou assistindo a sua, daí na próxima eu assisto melhoramento. Seria assim. Exato. Aí na outra você volta e assiste aqui. Você falou... Melhoramento vai ser no mesmo horário? Mesmo. São semestres diferentes. Melhoramento Nossa, genético. eu acho que bastante gente vai fazer melhoramento. Professor, e outra coisa, por exemplo, hanseníase seria uma doença de trabalhar na sua disciplina? Não entendi, Cida, pode repetir, por favor? Hanseníase seria uma doença para trabalhar? Sim. Com certeza. Eu gosto muito de saber tudo sobre hanseníase, porque eu já tive essa doença. Aí eu gosto de descobrir cada dia mais dela. Tem muitos dados sobre hanseníase, dá para fazer um trabalho legal, e inclusive o fato da região de Alta Floresta ser uma região endêmica mostra a importância de fazer esse tipo de pesquisa, né? Tem muito artigo publicado sobre Alta Floresta também em relação à hanseníase. Então tem base teórica. Eu gosto disso. Vamos supor que eu arrumo uma dupla, que eu não sei quem que vai, né? Eu gosto da hanseníase, né? Vamos ver quem vai ser minha dupla abençoada.
Então tá bom. Fala, Letícia. Caramba, acabei de esquecer. Desculpa. Eu fiquei pensando que você estava falando, eu esqueci. Daqui a pouco você Ah, tá, conta. lembrei. Ah, O semestre passado, a gente também tinha, tipo, 2 matérias que seriam no mesmo horário. Aí o professor conversou e decidiu, tipo, um das 7 às 9 e o outro das 9 às 11. Será que não tem como? tem sim. Quem que é o professor de melhoramento? Antônio, acho que é alguma coisa, eu não sei o sobrenome dele. Esqueci. Antônio Carlos Buchetti, coisas. É isso aí mesmo. Alguém Eu- manda para mim o contato dele, por favor. Eu converso com ele. Eu mando daí, porque Ótimo. daí fica melhor, porque vai ter bastante gente, porque eu, a Marie, o William, o Gustavo, acho que a Cida, aí é muita gente que faz a matéria dele, acaba ficando complicado se tiver como fazer isso, acho que fica mais fácil. Perfeito. Eu acho Top, tranquilo. Então tá, eu mando o contato dele para você. Tá ótimo. Obrigada, Letícia. Cleonice, hepatite B eu tenho que dar uma olhada, tá? Aí eu olho e falo para você. O que mais? Dúvidas que vocês tiverem, podem falar comigo pelo WhatsApp, pode ficar à vontade. Se falar comigo de madrugada, eu mando uma pedra. E depois a gente vai construindo a disciplina também ao longo do tempo. E tudo que vocês tiverem problemas, dúvidas, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Então, um bom início de 2020/5, olha que loucura. E vamos ficar junto até o final de janeiro. Boa Obrigada, noite, gente. então. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.